Olá, estamos aqui com mais um episódio do Fala aí Mestre, o nosso podcast aqui do Âncora Group. Estamos aqui com o Cleiton, tudo bem, Cleiton? E com a nossa convidada, a Jaqueline, que é do pós-vendas da Enel Brasil. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos lá. Me conte, por favor, um pouco sobre você, sobre a sua história. Estou na empresa já tem um pouco mais de 3 anos, né? Faço parte da companhia do setor ali de pós-vendas. Entrei como assistente. Aos poucos eu tive a oportunidade de mostrar um pouco mais do meu potencial e ser coordenadora do pós-vendas. Legal, bacana. E no caso, para você, o que seria o pós-vendas? O que significa o pós-vendas, que é uma função, né, uma área muito importante na organização, na companhia? Sim. O pós-vendas, ele tem uma importância muito grande dentro do setor, né, dentro da companhia, né? É o conjunto de experiência após a compra, né? É o atendimento que ele espera, né? Seja um suporte, um esclarecimento de dúvida, uma orientação sobre uma aplicação. Então, o pós-vendas, ele está relacionado ao comercial diretamente, né? Que é a experiência que ele vai ter após a compra, né? Certo. E no caso, lá, né, na nossa empresa, na Enel, como que funciona essa questão de organização, né? Alguma coisa relacionada à estratégia? Como que funciona? Como que você organiza ali o seu dia a dia para fazer acontecer o pós-vendas? Então, o pós-vendas, ele tem várias caixinhas de atendimento, né? Onde cada pessoa é responsável para direcionar o cliente no atendimento correto, né? Nós temos todo um trabalho diferenciado, né? Onde a gente atende o cliente com transparência, dedicação, né? E isso faz total diferença. Então, a gente tem hoje uma equipe, né, capacitada, direcionada para receber os nossos clientes e dar a devida orientação. Caso com relação a conquistas, né? Porque recebemos selo RA, né? Temos aí uma branding page, né, da nossa página do Reclame Aqui, que ela é bem publicitária e voltada mesmo ao serviço de pós-vendas. Me conta um pouquinho sobre isso. Isso, muito bacana. Nós recebemos o selo ano passado, né, em virtude do trabalho do pós-vendas com os nossos clientes. E nós estamos trabalhando firmemente nisso, né, porque o selo do Reclame Aqui é uma conquista imensa para a gente. E quem dá esse selo é o consumidor, né? É de acordo com o atendimento que ele recebe, a experiência que ele tem ali, né? Então, nós ficamos muito felizes, né, em receber esse selo e ser reconhecido, né, pelo atendimento diferenciado. Legal. E o que é o RA1000, para quem não entende? Porque hoje, quando você vai fazer uma compra, né, a primeira coisa que a pessoa faz é olhar no Reclame Aqui qual é a pontuação daquele produto, daquela empresa. E o que é o RA1000? O que ele agrega mais para o consumidor? O selo do RA1000 é o selo diferenciado, né? É o último selo que as empresas podem conquistar dentro da plataforma, né? Para você adquirir esse selo, nós temos alguns indicadores, né? Entre eles, você reter o cliente ali, dar o atendimento diferenciado, responder dentro do prazo, né? Fazer o atendimento ali para que o cliente não tenha dúvidas sobre o que está acontecendo. Então, tem alguns indicadores relevantes lá. Para conquistar, legal. E o pós-vendas, ele é uma área muito importante, né, na organização. Eu gosto muito de frisar isso. Por quê? Porque o pós-vendas, as pessoas imaginam assim, pós-vendas é assim, o cliente foi efetuar a compra, a equipe de vendas captou esse lead, ele foi lá, efetuou a compra, comprou conosco, e aí depois tem ali todo o acompanhamento do pós-vendas, mas aí as pessoas imaginam que acaba só ali, e não, é um trabalho contínuo, né, do pós-vendas, tanto para reter os clientes, né, porque são várias vertentes, né, que acontecem ali no dia a dia do pós-vendas, né, tanto como reclamações, sugestões e até mesmo essa questão de relacionamento, né, que o pós-vendas ele cria, né, ali o departamento de pós-vendas com o cliente. Então, para você, como que é essa experiência de relacionamento de pós-vendas? O pós-vendas, ele faz o atendimento diferenciado, né, no sentido de trabalhar lado a lado com o cliente, né? Acho que a melhor forma de medir isso é o contato direto com ele, né?
não só dele receber ali a orientação que ele necessitou naquele momento, mas depois ter o follow-up de você perguntar para ele, olha, e aí, deu tudo certo? Eu tô ligando para saber se você ficou com mais alguma dúvida, né? Se a ferramenta tá funcionando certinho, se você precisa de mais algum suporte, não só em relação à ferramenta, mas em conhecer outras opções que a gente tem dentro da Âncora Group como um todo, né? Eu acho que o pós-venda é interessante porque as pessoas acham que a venda termina na hora que você pega a nota fiscal. E não, existe um pós, né? Que é o caso de vocês, se preocupar como que foi o atendimento dele, como está sendo a experiência com o produto. Sim. E as pessoas não têm esse conhecimento. Ele acha que você está ligando lá só para vender mais produtos. E não, você está querendo feedback do produto, do atendimento, do contexto geral, né? E não só isso, também tem a questão que as pessoas acham que o pós-vendas é só para reclamação. Só para reclamação. E não é isso, porque a partir do momento que você retém o cliente, você gera novas oportunidades de venda e fidelização, né? Sim. Essa cultura do pós-vendas, né, tá vinculado a só reclamação, ela está declinando ao longo do tempo, né? Os clientes, eles procuram pós-vendas por diversos motivos, né? É claro que tem ali uma reclamação, uma orientação, uma dúvida, né? E aí a gente vai fazendo esse trabalho diferenciado. Mas a cultura em si de ser só reclamação, a gente já passou dessa fase e a gente está agora num atendimento onde fidelizar o cliente, proporcionar novas experiências é o nosso diferencial. Sim, e isso que é importante, né? Essa questão das novas experiências, né? Porque hoje em dia as pessoas buscam o quê? O diferencial, né? O diferencial tanto no atendimento, quanto no relacionamento, na parte de vendas, né? Porque é muito ali do mesmo, né? As pessoas fazendo muitas coisas e não pensando em estratégias, né? Dentro da organização. Então, assim, o pós-vendas, ele é muito, muito importante, né? E é algo que é necessário, né, para toda a organização. Sim. Hoje, dentro do pós-vendas, nós temos algumas... Hoje, dentro do pós-vendas, nós temos outras demandas, né? A gente visa o consumidor como parte principal, né, da companhia, mas também a gente entende que os nossos parceiros, né, no caso das assistências, precisa estar lado a lado conosco, né? Então, hoje a gente oferece um treinamento, né, direto pela fábrica. Esse treinamento visa capacitar as assistências, né, dividir conhecimento, compartilhar experiência, né? Até porque o nosso consumidor, ele vai até a assistência, né? A assistência é uma ponte nossa da fábrica. Extensão, né? Exato, né? Então, ele procura assistência, né? Então, a gente traz esse case, né, até do Reclame Aqui, para assistência, né? O diferencial, né? Porque, assim, o selo em si é um selo difícil de você conquistar, né? Porque é o cliente que te dá esse selo, né? E a gente passa isso para assistência, porque é uma continuação do trabalho. Então, a gente trabalha com os nossos parceiros lado a lado, né? Para que eles possam entender a importância do atendimento sério, com transparência, respeitando o prazo, né? Tendo empatia com o cliente, porque na maioria das vezes ele quer a ferramenta dele consertada o mais rápido possível, né? E tem toda uma demanda, tem todo um processo interno por trás. Então, a gente passa isso para eles, a gente divide isso com eles, né? Nós temos mais de 800 assistências aí na região, né? Em todo o país, para atender os nossos clientes. E o pós-vendas ali para dar o suporte, né, paralelo a eles. Então, a gente traz esse público, né, os nossos parceiros, para dentro de casa, para ser capacitados, né, e dar esse atendimento diferenciado, que é o que a gente fala. E como que funciona, desculpa te cortar, é que é um tema que a gente se empolga tanto, né? E assim, como que funciona a questão dessa imersão das assistências, né, e locadoras também têm dentro desse ambiente, uma semana de imersão, 3 dias, como que funciona todo esse roteiro que eles têm aí, na fábrica, né, que eles fazem isso, como que funciona? Então, nós trabalhamos de forma segmentada, né, então nós temos o público de locadoras, temos um treinamento diferenciado para eles, né, e temos o atendimento voltado para assistência, que envolve mais o consumidor final, né, ali a presença, como se portar, né? Então tem todo um processo por trás. A locadora não exige tanto isso, né? Então é um atendimento um pouco mais diferente do que a gente oferece para assistência. Mas o conceito é o mesmo, né?
trocar experiência, capacitar, né? Dividir um pouco das coisas que a gente recebe de fora, né? As novidades da Alemanha. Então a gente traz tudo isso para eles, para que a gente possa estar todos sempre na mesma página. Qual que é a diferença do treinamento para as assistências e para a locadora? O que agrega um e agrega para o outro? O que tem de diferencial um para o outro? O principal diferencial é o atendimento do consumidor, né? Porque a locadora, ela trabalha para ela, né? Então a gente passa para eles as orientações para a ferramenta ali deles do dia a dia, como consertar, quais são as práticas, né? Então é um atendimento para eles, né? No caso é o consumo dele mesmo. Exato. As ferramentas, né? Até porque a gente entende que o consumidor final, ele tem que levar a ferramenta na assistência, seguir todo o passo a passo. A locadora não precisa fazer esse trâmite uma vez que ela tem um técnico, né, ali capacitado para atender. Então, assim, ele tendo um técnico, ele mesmo pode fazer o reparo da ferramenta, né, dentro do tempo dele, sem precisar esperar, né, um tempo maior, e ele tem todo o suporte do pós-vendas para isso. Legal, e essa imersão, as assistências, elas passam ali alguns dias, né? Fazem super bacana para conhecer a fábrica, né? Isso. É bem bacana. O treinamento em si, ele é composto por 3 dias, independente do segmento, tá? O processo em si, ele é igual, né? O que muda é um atendimento ali para o consumidor que a locadora não tem, né? Mas a composição do material é o mesmo. Então, são 3 dias lá na fábrica, onde tem a oportunidade de conhecer toda a nossa estrutura, né? Quem que atende o quê? Como que a gente trabalha, né? Como que é o pós-vendas, né? Quem que faz esse atendimento? Porque quando a gente fala do pós-vendas, fala, pós-vendas, tá? Mas quem que executa? Quem são as pessoas, né? Quem são as carinhas, né? Quem tá por trás. Exato. Ali. Porque não é só, igual a Jéssica falou, não é só ir lá e reclamar, né? Sim. E aí a gente traz esses nossos parceiros para dentro de casa para viver uma experiência única, né? Então, eles ficam 3 dias lá conosco, né? O primeiro dia é voltado mais para a parte de administração, que é conhecimento das ferramentas de vista explodida, ferramentas de plataformas. Então, um material são plataformas internas que são utilizadas para a gente poder ter esse controle das assistências credenciadas. Isso. Né? Quem que cuida do quê? Quando eu precisar de algo, quem que eu aciono, né? Para ter já o caminho direcionado. E depois, os outros 2 dias, é voltado mais para a parte técnica, né? Que aí é onde eles estão com sede de aprender, né? Os olhinhos deles até brilham, né? Mas aí é a parte mais teórica, né? Nesse segundo dia. E aí da metade do segundo e terceiro, que daí tem a parte prática. É isso que é legal, né? Isso. Porque assim... estágios, né? Então, o que a gente entende e o que a gente passa lá para os nossos parceiros é o conceito. Então, a gente passa para eles o seguinte, é importante vocês entenderem um conceito, né? Para depois aplicar. Porque se a gente fizer o contrário, o resultado não é tão bom. Então, eles precisam entender o que eles estão fazendo e como fazer, né? Então, a gente fez todo esse cronograma, né? Pensando que a melhor forma de ensinar é começando do conceito e depois a prática. Sim. E tem dado super resultado, né? A gente atende aí, como eu disse, nível Brasil. O treinamento, ele está disponível para os nossos parceiros, né? Eles podem entrar em contato conosco através do telefone ou até mesmo por e-mail, para que possa participar e ter essa experiência incrível. E como que é o critério para uma assistência ou até mesmo locadora virar aí parceiro da Enel Brasil? Então, hoje a gente tem um checklist, né? Alguns pontos relevantes. O atendimento é algo que a gente preza muito, né? Se ele não tem nenhuma reclamação, né? A gente faz uma pesquisa ali de mercado, a gente faz uma visita, né? Para ver se ele tem estrutura, né? Para atender. Sim. Então, a gente faz esse contato bem próximo, né? E tendo todos os critérios, né? Entre eles, o espaço, o técnico, oferecer o treinamento para depois ele ser credenciado. Aí sim a gente credencia. Porque a gente visa qualidade, não quantidade, Isso. né? Quantidade não... Sim, isso é o que a gente fala muito, Cleiton, nos treinamentos. Hoje a gente visa qualidade. O que a gente entende quando fala de qualidade?
entende que pra gente cobrar as nossas assistências, no sentido não de cobrar, tá, galera? Cobrar no sentido de dar um suporte, de falar, olha, a gente precisa da sua ajuda, você tá com dúvida, né? Então a gente precisa trazer eles, capacitar para depois eu cobrar se houver necessidade. Sim, né? com certeza. Então essa é a ideia, a gente capacitar, deixar eles preparados para receber os nossos clientes. E nada melhor que capacitação, conhecimento, né? Sim. A gente é um aprendizado diário, né? Porque nós somos munidos a todo momento com tantas E informações. reciclagens também, né? Não? Sim, Todo é dia a gente importante. aprende coisas novas. Todo dia tem uma inovação, né? Sim, e tem assistências que tem esse também sistema de reciclagem e tudo mais, né? Sim, tem a troca de experiência entre eles, né? Às vezes Bacana. eles vêm de outras culturas, né? Cidades, né? Também. Então, às vezes, ali, aquele tempo que passa junto é tempo que você fala, nossa, você dividiu tal coisa que eu nunca parei para pensar que poderia ser assim. Não Tipo de experiência, né? Sim, então assim, não é só o conceito em si do treinamento, mas a gente proporciona esse contato próximo com os outros parceiros, onde eles podem compartilhar boas práticas com toda a equipe ali, né? Sim, legal. Sim. E é legal também essa orientação da nossa parte, né? Da Enreal Brasil como um todo e da equipe de pós-vendas, porque eles levam também, de uma certa forma, a nossa marca, né? Sim. E temos que ter um certo cuidado com Sim, isso, com certeza. porque isso gera o quê? A questão da qualidade do relacionamento, né? Sim, A gente tem todo um cuidado, até porque tem parceiros ali que já tá conosco há muito tempo, né? Então, assim, tá com a gente desde quando nós começamos, né? Então, a gente tem esse cuidado especial com quem tá... Cuidado especial com quem tá chegando, né? Pra poder todo mundo ficar na mesma página. Que é mais importante ainda quem tá chegando, Sim, sim. Por isso até engajar ali, né? a gente tem a ideia que trazer para perto é o principal, né? Trazer eles para o nosso dia a dia, mostrar como que a gente trabalha, qual é o conceito, como funciona. Seriedade, né? Sim. Assim, igual quando eles vão lá, eles veem como ser a empresa, né? A estrutura da empresa, isso é importante, né? Porque não é só mais uma marca que está no mercado, é uma marca que tem relevância, que tem qualidade, tem suporte. E o que é bacana, Cleito, que o próprio consumidor às vezes procura um parceiro, uma assistência que ainda não é credenciada, e aí o consumidor chega na assistência e fala, nossa, vocês não são credenciados da Enreal? E aí começa a falar, nossa, é uma empresa muito bacana, séria, gostaria que vocês fossem credenciados porque eu compro ferramentas da Enreal, né? E aí vai criando aquele elo, Sim, nada melhor do que o próprio cliente. Exato, para falar, Sim. né? O famoso marketing de boca a boca, né? Sim. Tem de várias formas, né? Tanto agora no digital ali também tem algumas formas de fazer o famoso marketing de boca a boca. Por isso que fazer bem feito é importante, porque uma vez bem feito, o boca a boca se torna importante para nós. Eficiente, né? Eficiente, porque uma vez que você faz mal feito, a mesma boca a boca que te traz benefícios, ele também te leva embora. E os malefícios, né? Os malefícios. Então, por isso que é bom sempre fazer o bom, o melhor. Sim. Atender de forma correta, atender de forma justa, né? Que o cliente precise na hora que ele necessita de um suporte. E a empresa está ali para apoiar. Sim. Dentro do pós-vendas, como eu já havia dito, nós temos vários segmentos lá dentro, né? Pessoas capacitadas para atender, justamente para a gente não ter falha, né? Para o atendimento ser transparente, rápido, ágil, né? E com qualidade. Então, hoje a gente tem segmentos separados somente para locadora, então a gente tem uma pessoa que cuida só dessa caixinha, né? Para poder orientar, para poder direcionar, para tirar as dúvidas, para falar de treinamento. Então, a gente tem esse segmento apartado dentro do pós-vendas, né? Então, a gente tem uma caixinha só para ele, e entre outros, como atendimento das revendas, do próprio saque do consumidor final, né, que envolve ali o Reclame Aqui. A gente tem ali a parte de garantia, né, que a gente leva muito a sério o atendimento ali da garantia do consumidor final, né, então a gente acompanha muito de perto isso. Sim, que é algo muito importante, Sim, né? com certeza. O cliente, ele aciona a assistência, né, e ele quer a ferramenta dele consertada o mais rápido possível, né. E nós, ali do pós-vendas, trabalhamos todos os dias para garantir isso, junto com os nossos parceiros. O público é muito exigente, né? Ele quer tudo para ontem. Sim. Quebrou, levou lá, ele já quer no outro dia estar consertado.
Então, assim, tem que ter um jogo de cintura para contornar tudo isso, né? Mas assim, Cleiton, nos últimos tempos, podemos dizer, os nossos clientes, eles estão numa nova pegada, numa nova era. Porque assim, após a experiência que eles têm com a assistência, que é super bacana e uma das melhores, a gente tem um follow-up com ele depois, né? E eles ficam surpresos em falar, você está me ligando para perguntar se a ferramenta tá bacana, se eu estou precisando de mais alguma coisa. Então esse é o diferencial, né? Se preocupar o pós, não só após a compra, né? É após a experiência dele com o pós-venda. É o relacionamento. Exato. Então ali a gente consegue tirar muitas coisas, né? Principalmente pontos de melhorias quando a gente entende que tem que ajustar, porque vem do nosso cliente, né? Afinal, não é à toa que a gente tá entre os melhores, né? Ou melhor, somos os melhores. Sim, com certeza. Muitos dos nossos ferramentas sofreram alterações de melhoria devido ao cliente. Falar assim, poderia ser dessa forma, sim, né? E é importante ter esse cuidado, né? E ouvir da voz. Porque quem usa ele vai te dar o feedback o que ele precisa realmente. E deu super certo, né? Sim, a gente tem esse contato próximo justamente porque a gente entende que esse é o diferencial, né? Então a gente ouvir da pessoa que está no dia a dia, que está usando a ferramenta, trazer para dentro de casa opções de, olha, temos umas melhorias, né? Podemos levar isso para cima. Então, isso é o diferencial. A gente chega, leva o problema e tem dados, estuda, né? E a gente executa. Na maioria das vezes, a gente já coloca as melhorias em prática e o próprio cliente retorna para nós com um feedback super positivo. Fala, olha, vocês melhoraram tal peça, vocês melhoraram tal ferramenta, uma versão mais forte, mais potente. Então, tudo isso pra gente é reflexo do pós-vendas, né? Então, esse contato lá no início, de uma garantia, né? Se transformou num processo onde a gente acompanha do início ao fim e a gente consegue colher frutos no decorrer do tempo. Sim, e em campo também, a gente sempre reforça o quê? A venda técnica, né? O que é a venda técnica? Você testar com o cliente e ensinar a forma correta do uso. Porque muitos dos casos que vem pós-venda, ele acha que é o defeito da ferramenta, mas não, é o mau uso que ele fez. Mas às vezes por falta de instrução. Sim, a orientação é tudo, né? Ainda mais nesse ramo de ferramentas, né? Sim. E assim, como o mercado de ferramentas ele cresceu muito, né? De uns tempos para cá, e não só o mercado de ferramentas, né? Como vários outros segmentos, inclusive a construção civil. Então, assim, é importante essa orientação, esse cuidado, esse atendimento personalizado que a própria Enel tem, né? Tanto também na questão do seu trabalho, sim, né? Que é uma peça também importante, sim, né? Então, e é esse o trabalho que também nós temos na rua, né? Orientar a forma correta. Para que ele vai usar aquela ferramenta? Você vai comprar essa ferramenta, mas essa não vai te servir. Não porque ela é mais barata. Nem sempre o barato é o que ele precisa, né? Sim. Às vezes não quer investir em algo a mais. Então, assim, a orientação ele faz com que o pós-venda depois não sofra reclamações, que não é culpa da empresa, da ferramenta, e sim a forma que a pessoa usou, né? De forma errada. Dentro do pós-vendas, nós recebemos alguns clientes, né? Na maioria das vezes reclamando da ferramenta, e não é problema da ferramenta, né? É que ele comprou uma ferramenta que não vai atender a necessidade dele, né? Então ali a gente presta esse suporte também, dando orientação correta, direcionando a ferramenta para a atividade dele, né? E ali o próprio cliente fala, nossa, eu não sabia que ela não poderia executar esse trabalho. Nossa, meu trabalho exige, então, essa ferramenta que é mais potente, mais robusta? Sim. Então, assim, a ferramenta ela não tem nenhum tipo de problema, né? Que eles falam, a ferramenta não está funcionando. Mas aí a gente vai olhando o detalhe, não é que não está funcionando, é que a sua demanda não atende essa ferramenta. Então, tem que ser outra. Aí a gente abre o nosso portfólio, chama técnico na maioria das vezes para poder explicar a diferença, né, de uma para outra, porque aí às vezes ele quer falar mais tecnicamente, então a gente tem um técnico conosco que dá esse suporte, né, quando o cliente quer se sentir mais seguro, né, antes de fazer uma nova aquisição. E é tudo um estudo de caso, né, porque cada caso é um caso, e é legal porque assim, geralmente os varejos em si, eles estão ali com várias marcas, então isso que é importante, que daí também entra a questão do trabalho, né, do departamento do Cleiton, que é de orientar, porque não só orientar
o cliente, né? Porque, na verdade, nós atendemos tanto o B2B quanto o B2C, né? Então, assim, o varejo em si também é importante eles estarem, né, ali afiados, orientados, munidos de conhecimento, justamente para poder fazer essa indicação da ferramenta correta para o uso da pessoa, né? Quando a gente chega num cliente, por exemplo, abre a van, né, nosso showroom móvel, unidade de conhecimento, que a gente chama. Aí ele vê aquele monte de ferramenta e fala assim, nossa, mas tudo isso de ferramenta? Porque é uma ferramenta para cada aplicação, né? Por isso que nós temos uma gama de produtos, porque cada uma tem uma aplicação correta. Então não é porque a gente quer ter várias ferramentas iguais, não. Cada uma atende a sua demanda, né? Sim. Então o cliente tem que entender para que serve aquela ferramenta. Eu vou furar um concreto, eu vou furar com furadeira? Dependendo, ele consegue, mas é a ferramenta ideal? Não. Vou exigir um martelete. Vou quebrar uma parede, eu uso um martelete? Não, eu uso um martelo, um demolidor. Então, assim, esse é o trabalho que o vendedor também tem que fazer no ato da venda. Vender de forma correta. Sim, assim, são detalhes que fazem toda a diferença na hora do cliente adquirir a ferramenta e ter uma boa experiência com a ferramenta. Né? Exato, então, assim, sempre oriento. Eu falo assim, faça uma entrevista com o cliente. O cliente, uma vez que você venda de forma correta, ele vai buscar você novamente para você vender outras ferramentas. Você está fazendo o seu parte também. Você, sendo um bom vendedor, você vai atrair ele para o seu lado. Nem sempre a ferramenta ela pode ser mais cara na sua loja. Mas se você tiver um bom atendimento, prestar um bom atendimento, ele vai voltar pelo seu atendimento, porque você instruiu ele para usar de forma correta. Eu várias vezes já atendi cliente assim, dessa forma. Eu instruí ele a forma correta, depois ele falou assim, eu não sabia que era para isso. Eu sempre usava essa. E realmente, você vê o desempenho de cada produto. Então isso é importante também, porque para depois não ter o pós, né? Sim, a gente tenta aproveitar todos os clientes que entram ali, né? Então, assim, após uma experiência, podemos dizer, não tão boa, né? Porque comprou uma ferramenta não indicada para demanda, né? A gente passa ali também para ele as devidas orientações, as dúvidas técnicas, né? E depois a gente entra em contato até perguntando se deu certo, se ele ficou com mais alguma dúvida na ferramenta nova, né? Para poder passar para ele segurança, porque a primeira compra ali, ele talvez não teve toda a orientação necessária, né? Ou talvez teve e achou melhor arriscar e comprar, né? Então a gente trabalha bem de perto para poder garantir, né, que ele faça uma nova compra, né, e que ele se sinta seguro do que ele está comprando, né? Então isso é importante. Com certeza. E até mesmo um simples detalhe, às vezes um acessório mal vendido também, ele pode afetar a ferramenta. Porque existem muitos problemas de mau uso relacionado a isso que você acabou de mencionar. Por exemplo, ele faz uma broca para metal que ele quer furar uma parede. Essa ferramenta não fura, não tem força. Mas por quê? Ele está usando uma broca que não é para aquilo. Não é adequada. Então existe... Exato. Então, por isso que é sempre bom ter a venda técnica para isso. Para depois a ferramenta não ser a culpada do mau uso dele, né? Sim. A gente não sofreu, porque sua ferramenta não me atendeu. Não. O que não te atendeu foi a forma que você comprou a ferramenta dele. Sim, com certeza. E pós-venda tá também no pós para que não aconteça. Eu entendo assim, uma área, ela tá interligada a outra. Exato. Por exemplo, vendas interliga ao pós-vendas, que interliga ao atendimento, que a vai ligando técnica, que também está correlacionado a marketing. Então ali é um trabalho em conjunto para fazer tudo aquilo acontecer, né? É o ciclo, né? Que a gente faz treinamento, depois tem o pós-venda depois tira uma dúvida do técnico de novo, que acaba orientando de forma correta, faz a venda de outro produto para ele, forma o ciclo, né? Sim, com certeza. E também nós temos uma ferramenta, né, que faz toda a questão de rastreamento, né, da ferramenta, que é aquela, como que eu posso dizer, aquele processo da ferramenta até ela chegar na assistência e depois ela ser devolvida para o cliente. Como funciona? Então, pensando em atendimento com qualidade, transparência, né, que é o que a gente faz no dia a dia, o nosso consumidor final, quando ele aciona uma garantia, ele consegue acompanhar de perto. Então, a partir do momento que ele deixa a ferramenta dele na assistência, ele já recebe, através do celular dele, um SMS com o número de ordem de serviço. E isso é super bacana. E através desse número, ele consegue acompanhar o envio das peças, quando que a ferramenta foi consertada, né? E o mais bacana de tudo isso é a avaliação que o consumidor faz após a retirada da ferramenta, né? Então, no final do atendimento, o nosso consumidor ele consegue avaliar, né? Como que foi?
desde o primeiro momento que eu tive a experiência com a Enrio, né, que eu acionei a Enrio. Por isso que a gente entende que trazer os parceiros para dentro de casa é importante, porque aqui a gente explica exatamente isso para ele, a importância de receber bem o cliente, de explicar, orientar, quando ele ligar, dar o suporte, esclarecer, e se ainda assim tiver dúvida, acionar o pós-vendas para que a gente possa entrar em contato com o cliente e sanar todas as dúvidas, né? Então, a gente entende que esse é o nosso diferencial, trabalhar de perto, lado a lado, né? E o consumidor final consegue acompanhar isso tranquilamente da casa dele. Inclusive, Cleiton, essa ordem de serviço, ele consegue acessar no nosso site, né, com um número, e ele consegue acompanhar por lá também, né? Então, assim, o acesso fica na mão do cliente praticamente, não tem como fugir do atendimento, né? Então, ele consegue acompanhar o momento que as peças saem da fábrica e o momento que chegou na assistência. Então, ele sabe que a peça já está na assistência, que a ferramenta já está sendo consertada, ou que já foi consertada e está aguardando a retirada, né? Então, o cliente ele consegue acompanhar do início ao fim todo o processo da ferramenta dele dentro da empresa. Isso é importante, porque já teve casos de o cliente levar a ferramenta de assistência, deixar lá, Sim. Passar dias e dias, ele ir lá e fala assim, cadê minha ferramenta? Está consertada? Não, a empresa não tem peça. Aí já aconteceu o caso de ver, depois a assistência nem abriu ainda a OS, né? E aí quem levou a culpa foi a empresa, mas não. A assistência, que tem uma demanda muito grande, Sim. para ela tirar a responsabilidade dela, ela joga pela empresa, dizendo que a empresa não tem peça. É que, em muitos dos casos, não. Pegando o gancho do que você está falando, na maioria das vezes acontece o seguinte, a assistência, eles são parceiros, né? Então, eles atendem outras marcas, né? Então, ali chegou a ferramenta, ele tem outras ferramentas também para consertar, até da própria Enrio. Entra na fila, né? E até da própria Enrio. Exato. Né? Então, o que acontece? De novo, às vezes o cliente ele quer receber a ferramenta, ele quer sair da assistência com a ferramenta consertada, né? E, infelizmente, isso ainda não é possível, né? Porque nós, da fábrica, né, acompanhamos todo o processo. Então, assim, a gente quer entender o que aconteceu com a ferramenta do cliente, né? Se o técnico tem alguma dúvida, se realmente precisa daquela peça, né? Se realmente ele pediu todas as peças necessárias para não demorar. Porque às vezes pode acontecer dele fazer uma análise e entender que precisa de tais peças. Sim. Mas quando chega lá, na hora que ele vai montar, vai executar, fala, não, tá faltando peça. Então, para que isso não aconteça, nós temos um setor de auditoria que acompanha a risca. Então, o que eles fazem? Olha, chegou um atendimento, uma ordem de serviço pedindo tais peças. Realmente são essas para esse defeito? Se eu tiver dúvida, no caso, a pessoa que está fazendo a auditoria, ela já entra em contato com o técnico e fala, olha, tem certeza? Você não vai precisar de tal peça? Porque, pelo que eu estou vendo, de acordo com o defeito relatado, também precisa dessa peça, né? E aí o técnico fala, não, realmente, esqueci de colocar. Ou ele fala, não, essa peça na ferramenta do cliente está intacta, por isso que eu não pedi. Então, a gente consegue acompanhar isso, né? E aí, voltando à questão da assistência, demorar um pouco para consertar, está atrelado a isso. Porque a assistência, ele não é um funcionário direto da Enrio, né? São parceiros que atendem outras marcas e tem outras demandas. Mas a gente atende aí no prazo, né? Como manda o Código de Defesa do Consumidor, até 30 dias, mas nós não esperamos os 30 dias para atender, né? Então, a gente trabalha dentro das melhores formas possíveis, né? Para que a assistência possa receber as peças lá e fazer o reparo quanto antes. Então, aí, finalizando o que eu tinha falado, é a questão assim, o cliente, ele acha que a empresa não mandou a peça, mas ainda porque a assistência nem abriu a OS. E aí, quem leva a culpa sempre vai ser a empresa, né? Por isso que é tão importante essa questão de ele rastrear todo o processo, porque ele sabe de qual forma que está, né? Mas acho que mudou muito, viu, Cleiton? Porque, assim, esse é um tipo de situação que não acontece mais, tá? Até porque, quando ele entra em contato com a assistência, ele não tem um retorno rápido, ágil e transparente, que é o principal, ele já liga no pós-vendas. E aí a gente já vai atrás da assistência, já vê o que está acontecendo. Às vezes a assistência teve algum problema lá, né? O técnico se ausentou, enfim. E aí a gente já dá o reporte para o cliente. A gente fala, olha, peço desculpa pelo que aconteceu, a assistência teve um problema de saúde com o técnico. Enfim, a gente joga aberto para o nosso cliente. É isso que o cliente quer. A transparência, né? Sim. Faz toda a diferença. Então é isso que ele quer. Vai ter um problema ou outro? Vai.
porque nós estamos falando mais de 800 assistências no Brasil. Então, assim, ainda assim, nosso trabalho é espetacular. Não tem o que falar, né? Tem alguns pontos, sim, às vezes acaba acontecendo uma situação ou outra, mas o nosso diferencial é ser transparente. Então, quando tem uma situação dessa, onde a assistência não abriu ordem de serviço, onde a assistência não deu retorno para o cliente, onde podemos dizer que a assistência tentou contato e passou uma informação equivocada, né? Enfim, aí chega isso para a gente, então a gente liga para o cliente e fala, olha, aconteceu tal coisa, nós vamos corrigir, dá para esperar, né? A gente joga limpo com ele. E é isso que ele quer se sentir ouvido, atendido, né, da melhor forma e de forma transparente, né? Então, o pós-vendas, ele acompanha do início ao fim. E se o cliente se sentir inseguro por qualquer motivo, ele pode ligar lá que nós vamos verificar no detalhe o que está acontecendo. E é importante também essa questão que ela falou com relação a todo esse rastreamento e até mesmo o acompanhamento de cada caso para poder indicar a peça necessária, porque evita retrabalho, né? Sim. Retrabalho no envio, retrabalho e também um certo desconforto que isso pode ser gerado tanto com o cliente quanto com a assistência. Sim. Então é legal essa orientação também dessa forma, é algo que eu desconhecia. Sim, é muito bacana esse formato também de atendimento, né? A gente entende que trabalhar o mais perto possível dos dois, parceiro e cliente, é o melhor caminho, né? Como eu disse, são mais de 800 assistências, né? Sim. Temos aí milhões de técnicos praticamente. Então, a gente está do lado deles e, da mesma forma, do lado do cliente também. A gente precisa garantir um atendimento diferenciado, né? Onde ele se sinta seguro, onde ele possa voltar a comprar a ferramenta, né? Onde, caso necessário, se precisar voltar na assistência, ele sabe que aquela assistência é ponta firme, né? Teve um atendimento lá, foi bem atendido, né? Dentro do prazo. Então, assim, esses são os pontos que a gente trabalha com a assistência, a importância que ela tem em levar o nosso nome, né? E o cliente, ele quer isso, né? É isso que ele busca, né? Eu costumo falar lá na empresa que comprar, todo mundo compra. Sim. O difícil é recomprar, né? Porque o recomprar, ele vem depois da experiência, né? Então, o que ele pensa? Fala, nossa, eu precisei e quando eu fui ser atendido foi a pior experiência que eu tive. Sim. Não tive atendimento, ninguém deu suporte, o atendimento foi muito torto. Então, assim, isso é ruim. Então, o que a gente passa? Olha, nós estamos aqui, se você precisar, estamos à disposição para corrigir qualquer erro ou para te dar as informações, orientações. Estamos aqui, tanto para um consumidor final, como para uma assistência técnica, para todos os clientes. É importante a gente estar dos dois lados, ouvir os dois lados, né? E juntos trabalhar para ser a melhor marca. Sim, com certeza. E também tem a questão no nosso site mesmo, no site da Enel, temos ali a aba, né, para localizar a assistência técnica. Então é mais um cuidado aí que a Enel e toda a equipe, né? Isso, tem com relação à marca em si, né? Porque ali o cliente consegue ter uma acessibilidade de localizar Sim. uma assistência mais próxima, né? Porque as assistências que são cadastradas, elas passam, né, pelo nosso site ali, Sim. né? Por um filtro ali, e as pessoas conseguem colocar na busca ali o CEP, e aí puxar as assistências mais próximas. Todas as atualizações que nós realizamos, né, dentro do site acontecem em tempo real. Então, isso significa que se eu credenciar uma assistência agora, se eu der um F5, vai subir essa assistência, né? O cliente já consegue acionar ela, né? Da mesma forma, se for o caso de descredenciar. Mas ainda assim, se o cliente tiver dificuldade ou se ele não quiser navegar no site, nós temos dentro do site o saque digital, onde o cliente pode acionar nós ali, né, em tempo real, e a gente vai tirar todas as dúvidas. Então eu quero acionar uma assistência. A gente já começa um diálogo, já entende qual que é o problema, qual é a ferramenta e já faz um filtro, né? Porque aí tem a questão de garantia e fora de garantia, né? E aí a gente já passa para ele todas as orientações para que ele possa procurar a assistência e fazer o reparo da sua ferramenta. Sim, e com relação à branding page, né, que nós mencionamos logo no início aí
no nosso podcast, nada mais é que mais um reforço, né, na comunicação. A empresa Enel, né, a Âncora Group, ela investe, né, nesse modelo dentro da plataforma do Reclame Aqui para munir o consumidor com conteúdos ricos, relevantes, né, campanhas também que aparecem ali no decorrer, né, sazonais ou não, depende muito da situação. Então é mais uma forma, mais uma maneira de comunicar melhor, né, com esses conteúdos, vídeos explicativos, né? Então, assim, é algo que a gente preza mesmo, essa questão de transparência e munir o consumidor, tanto B2B quanto B2C, nessa questão aí de informação e transparência da forma que a gente trabalha. Por exemplo, né, que nem tem as faixas de atendimento que estão disponíveis, né, nessa branding page, né, que é esse investimento que a Âncora Group como um todo, né, especificamente a Enel fez. Então, essas faixas de atendimento nada mais é que isso, né, para a gente poder sanar as dúvidas para o cliente não, porque muitas das vezes ali naquela faixa de atendimento ele já consegue sanar a dúvida que ele procura. Sim. Então isso é mais um funil, né, para a gente conseguir também conquistar a excelência ali, manter também o RH, né, isso. A gente tenta passar para o cliente todos os caminhos que ele tem para procurar a marca, né? Então, se ele está com dúvida, se ele quer fazer um elogio, se ele quer tirar a ferramenta da assistência e está com algum problema e não está conseguindo. Então, assim, a gente passa para o cliente e deixa para ele todos os caminhos. Então, a gente já tem ali a FAQ dentro do site, né, dentro da plataforma. A gente tem o saque digital, a gente tem o telefone, tem o e-mail, né? Então, assim, tem N caminhos que ele pode procurar para ser atendido. E tenho certeza que ele não vai se decepcionar. E nós temos também o CSE, né, que é o nosso centro, Sim, né? Serviços Enel. Que é bem bacana. Fala um pouco sobre isso. Bom, esse é um departamento, né, que a gente se espelhou na Alemanha, numa visita que fizemos, né, um tempo atrás. E entendemos que era importante também colocar aqui no Brasil, né? Então, o Centro de Serviços Enel, ele tá aqui já com a gente já tem um tempinho. E o bacana é que os técnicos do Centro de Serviço, eles recebem as melhorias, né, que a gente passa para eles, dos clientes, né, as dicas, né? E eles vão buscar as melhorias. Então, faz teste, peça alternativa, melhoria da peça para ser mais resistente, né? Então, tem todo um trabalho feito dentro do... Isso. Tem os técnicos capacitados dentro da linha, né? Então é super bacana. Inclusive, os técnicos, quando precisa tirar uma dúvida mais técnica mesmo, né? Já faz o contato direto com eles, né? Já tem ali o WhatsApp, já faz uma chamada de vídeo, já tira todas as dúvidas. Porque não dá para você sair, né, de uma cidade e ir para outra em um espaço pequeno de tempo, né? Então a gente utiliza as ferramentas que nós temos, né, ao nosso favor e para garantir que ele tenha a melhor experiência. Sim, com certeza. Aqui nesse nosso bate-papo ficou muito bem claro o quão o pós-vendas é importante, né? É complexo, né? Nesse ciclo de vida do consumidor, né? E a pessoa não entende o que é o pós-venda. O que é o pós-venda, né? Acho que é só comprar, depois precisar de alguma reclamação, vou lá e reclamo, né? Não é só isso. Não é, tem várias alternativas e ficou muito bem claro, né? Então, assim, eu gostaria de agradecer, né, pela sua participação aqui. É muito importante a gente enaltecer, né, os departamentos, né? Porque para o consumidor entender que o nosso foco, sim, é relacionamento e atendimento. Exato. Então, é um assunto muito relevante. E o consumidor está cada vez mais exigente, né? Sim. Pode ter certeza. Porque hoje ele tem o acesso fácil, né, na mão. Precisou de qualquer coisa, ele está ali. Ele vai lá, busca informação, então ele tem tudo na mão. Então, isso torna ele mais exigente e a gente está preparado para isso. Sim, né? Com certeza. Isso mesmo. Então, eu gostaria de agradecer você pela participação e pela sua disponibilidade aqui para esse bate-papo. Foi muito bom e muito relevante. Foi né? bastante. E é isso, gente. Bom, ficamos por aqui. Sigam as nossas redes sociais, @Enel Brasil e @Âncora Sistemas de Fixação. E logo lançaremos mais episódios aqui no nosso podcast Fala aí, Mestre. Obrigada, Cleiton. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço.